Prezados alunos, vamos lá a mais uma etapa no nosso estudo dos impostos. Fato gerador não vinculado, não atrelado à atividade estatal, não é isso? Então, nos impostos não há um caráter de contraprestação. Já vimos impostos privativos da União, os impostos privativos dos estados e do Distrito Federal, e agora vamos avançar no estudo dos impostos dos municípios e do Distrito Federal. Municípios e Distrito Federal, artigo 156 da Constituição e artigo 147 da Constituição. Artigo 156 e artigo 147. No artigo 147 do texto constitucional, já vou começar por aí, hein? Que é aquela competência, quem se lembra do nome? Cumulativa ou múltipla, muito bem. É a competência cumulativa ou múltipla do Distrito Federal, no sentido de que ele pode legislar sobre os impostos dos estados e também sobre os impostos dos municípios. Tranquilo demais isso. Por quê? Porque o DF não é dividido em municípios. Então, a Câmara do Distrito Federal, ela tem competência para tratar dos impostos tipicamente estaduais, ICMS, ITCD, IPVA, e sobre os impostos municipais que estudaremos agora, tá? IPTU, ISS, ITBI, enfim. Isso tem uma repercussão, inclusive, muito grande lá no controle de constitucionalidade, não é? Quando o Distrito Federal legisla sobre matéria tipicamente estadual, porque é passível de ADI, esta lei, ação direta de inconstitucionalidade, e quando ele legisla sobre matéria tipicamente municipal, esta lei municipal só pode ser questionada em controle concentrado no Supremo por ADPF, tá? Então, o Distrito Federal acumula a competência estadual e municipal. Bacana. Quais são, então, os impostos que podem ser criados, instituídos pelos municípios e pelo Distrito Federal? Vamos a eles. Me acompanhem no artigo 156. Abre a Constituição, acorda, fica esperto, vai no artigo 156 para mim. Vem cá. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, o chamado IPTU. Vamos conversar agora sobre o IPTU. Não realiza fato gerador do IPTU quem é apenas possuidor do imóvel. Por que, Luciana? Porque isso só não realiza fato gerador quem é apenas possuidor. Por quê? Você está com a Constituição aberta? Você está me acompanhando? Espero que sim, hein? Porque eu estou ligada aqui em você. Então, se você observar o artigo 156 da Constituição, ele dá competência, inciso primeiro, ele dá competência aos municípios e ao Distrito Federal para instituir imposto sobre a propriedade, grifa para mim, propriedade predial e territorial urbana. Então, quem tem a mera posse, por exemplo, em virtude de um contrato de locação ou um contrato de comodato, não pratica fato gerador do IPTU. Agora, o possuidor que atua com animus domini, aquele que está adquirindo por uso campeão, segundo o STJ, aí sim, ele pode ser tributado, ele pratica fato gerador. Agora, quem tem a mera posse em virtude de contrato, se assumiu o dever de pagar, assumiu esse dever de pagar em virtude do contrato. Cláusula entre as partes, inoponível ao fisco. Para o fisco interessa quem está previsto na lei tributária. E na lei tributária, quem pratica fato gerador é o proprietário. Ok? Então, primeira questão aí sobre IPTU. Agora, outra questão. O IPTU é um imposto que incide sobre a propriedade, beleza. Mas a propriedade predial e territorial, atenção, urbana. Quem é que define a zona urbana do município? A lei do município. A lei municipal define o que é zona urbana. Ou qual é a zona urbana naquele município, para fins de incidência, inclusive, do IPTU. Agora, o Código Tributário Nacional estabelece parâmetros. Quem se lembra da função do CTN? E aí? Me digam, o CTN atua aqui como lei complementar de norma geral, não é assim? Então, no artigo 32 do Código Tributário Nacional, nós vamos ter alguns parâmetros para que uma zona seja definida como urbana em lei municipal. Essa zona tem que contar com pelo menos 2 dos melhoramentos seguintes: meio-fio ou calçamento com canalização de água pluvial,
abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros. Então, deem uma lida no artigo 32 do Código Tributário, porque o Código, como norma geral, vai estabelecer que pelo menos 2 desses requisitos tem que existir, né? Algum tipo desses melhoramentos, pelo menos 2, para que o município possa definir uma área como sendo urbana, inclusive para fins de incidência do IPTU. Tudo bem? Estamos juntos até aqui? Tranquilo? Podemos avançar? Então vamos. Agora, ingressando aqui em outro imposto de competência também dos municípios e também, então, do Distrito Federal, já que ele acumula a competência estadual e municipal. Que imposto é esse? É o chamado ITBI. O que significa essa sigla ITBI? É um imposto sobre transmissão de bens imóveis por ato intervivos. Grifa para mim. Ato intervivos. A título oneroso e cessão de direitos a eles relativos. Então, olhem a diferença entre o ITBI, que é o imposto dos municípios e do DF, e aquele outro imposto dos estados e do Distrito Federal que se chama ITCD. No ITBI, a incidência se dá nas operações por ato intervivos, a título oneroso de bens imóveis e cessão de direitos a eles relativos. Enquanto o ITCD incide sobre transmissão causa-mortes. Então, o ITBI não incide sobre transmissão causa-mortes, é intervivos. E quando o ITCD incide sobre ato intervivos, que é aquela parte da doação, lembra? O ITCD, a própria sigla já te ajuda. É o D, doação. É um ato intervivos, eu sei, mas é um ato intervivos a título quê? Gratuito. A título gratuito. Então, há uma diferença entre ITBI e ITCD. O ITBI, imposto dos municípios, repetindo, incidindo sobre a transmissão de bens imóveis, intervivos a título oneroso. E o ITCD, transmissão causa-mortes e doações, então intervivos a título gratuito. Além disso, o ITCD pode incidir sobre a transmissão de quaisquer bens ou direitos, bens móveis, bens imóveis, enquanto o ITBI só pode incidir sobre a transmissão de bens imóveis e cessão de direitos a eles relativos. Estamos juntos aqui? Bacana? Então, se eu comprar um imóvel, me ajudem, eu tenho que pagar qual imposto? Comprar um imóvel do João, por hipótese, tem que pagar o ITBI. Muito bem. E se eu recebo um imóvel em doação? Pagar o ITCD ao Estado ou ao DF. E se eu recebo um imóvel numa herança, numa transmissão causa-mortes? ITCD. Então, não confunda o ITBI com o ITCD. São hipóteses de incidência completamente distintas. Vamos avançar. Sobre ITBI, eu gostaria que vocês guardassem o seguinte. A Constituição vai nos dizer que o ITBI incide sobre a transmissão intervivos, a título oneroso e tal, de bens imóveis. Atenção agora. Exceto sobre os direitos reais de garantia. Exceto sobre os direitos reais de garantia. O que isso significa, gente? Sobre os direitos reais de garantia, quem se lembra? Quais são os direitos reais de garantia? Hipoteca, penhor, anticrese. Se eu estou falando de imóveis, eu vou tirar o penhor, vou deixar hipoteca e anticrese, beleza? Estamos acompanhando aí? Tranquilo? Então vamos lá. Hipoteca e anticrese. A Constituição diz que não incide sobre os direitos reais de garantia. Se não incide sobre os direitos reais de garantia, por força da própria Constituição, uma determinação constitucional, então nós estamos diante de um caso de imunidade tributária. Então há uma previsão de imunidade no caso da transmissão de direitos reais de garantia, ok? Avançando então, vamos lá para uma questão da OAB sobre esta matéria. Simprônio dos Santos é proprietário de um sítio de recreio, um local destinado ao lazer na área de expansão urbana
na região serrana de Paraíso do Alto. A área dotada, grifem aí para mim, de rede de abastecimento de água, rede de iluminação pública e esgotamento mantidas pelo município, embora não existam próximos nem escolas nem hospitais públicos. Nesse caso, o Simprônio deve pagar o seguinte imposto. O que vocês me dizem? Qual imposto? Eles têm um sítio de recreio, utilizado lá para o seu lazer, bacana, mas na área de expansão urbana. E essa área de expansão urbana tem alguns melhoramentos. Tem energia elétrica, não é assim? Rede de iluminação pública, esgotamento, rede de abastecimento de água. Não tem escola nem hospital, mas tem aí abastecimento de água, iluminação e esgotamento. Então, nós temos, pelo menos nesse caso aqui, nós temos no mínimo 2 requisitos dentre aqueles exigidos no artigo 32 do Código Tributário, para que o município eleja essa área como área urbana e assim Simprônio dos Santos tem que pagar qual imposto? Vamos lá? O IPTU, por ser área de expansão urbana dotada de melhoramentos. Maravilha, tem que pagar o IPTU por ser área de expansão urbana dotada de pelo menos 2 daqueles melhoramentos descritos no artigo 32 do Código Tributário. Não tem que pagar, então, o ITR, simplesmente por ser sítio de recreio não significa que é uma área rural, nem o IPTU por ser sítio mais explorado para fins empresariais, nem falou disso, aliás, é área de lazer, e o que nos interessa aqui é a questão dos melhoramentos na área de expansão urbana, e o ITR por não haver escola ou hospital. Tá certo, não tem escola nem hospital, mas tem outros melhoramentos descritos no Código Tributário. Por isso ele tem que pagar o IPTU. Vamos conferir? Gabarito. Letra A. Beleza. Encerramos assim as questões aí sobre IPTU e ITBI, imposto do município, impostos do município e do Distrito Federal. Aguardo vocês, estudem, por favor. A gente se vê em breve. Tchauzinho.